Olá, galerinha do Degrau Cultural, sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de noções de informática, professor de informática. Venho aqui logo de cara trazer uma notícia bombástica para vocês. Ao longo da nossa transmissão vou falar isso aí várias vezes com você. Primeiro, eu sei que a aula de hoje é para falar sobre a PRF, então nosso assunto é sobre a Polícia Rodoviária Federal, mas a notícia bombástica é a prova da Polícia Federal. Prevista para acontecer agora em agosto, foi adiada. Isso ainda vai abrir restrição para algumas pessoas, deficiente físico, por exemplo, negros, índios, vai abrir de novo inscrição. Essa prova agora vai acontecer dia 16 de setembro. Então, logo de cara eu venho com essa notícia bombástica aqui direto dos estúdios da Degrau Cultural para vocês aí que já estavam estudando, estavam com tempo curto, achava que não dava, agora ganhamos um mês. Um mês, mais quase um mês inteiro para a gente estudar. Não é muita coisa, mas a gente já consegue ver mais coisas, a gente vai ter oportunidade de se encontrar nas diversas unidades presenciais. Quem quiser assistir, procura uma unidade presencial. Essa semana, na terça-feira, amanhã, estou aqui na Alfândega, na quinta-feira eu estou em Niterói, na semana que vem vou estar em Campo Grande, Madureira. Então procura aí as unidades que eu vou estar dando aula. Se quiser entrar lá, conversar, pede para assistir uma aula bônus lá para entender como funciona. Quem sabe você não entra no nosso curso, gosta e com esse mesinho aí é o suficiente para a gente ganhar bastante conhecimento e gabaritar essa prova de Polícia Federal, tá? Mas, como eu falei, a aula de hoje a gente vai falar de aulão da Polícia Rodoviária Federal. Qualquer momento que vocês quiserem, o chat está aberto já a partir de agora. Pode mandar mensagem aí para mim, dar um alô para mim, dar um tchau, uma boa noite. Assim que vocês mandarem a mensagem, o meu companheiro ali que está no computador vai me mostrar aqui. Se eu puder, eu vou cumprimentar. Lógico que cumprimentar não tem muito tempo para fazer isso, senão só vou ficar aqui falando com vocês. Mas sempre que possível, eu vou responder qualquer dúvida que vocês mandarem. Então, no momento que estiverem aí sentindo dificuldade no que eu estou explicando, a gente vai ver algumas questões, algumas coisas que já caíram em concurso. Outras vocês vão ver questões inéditas que eu fiz para vocês, exatamente para a gente estudar tanto para PRF quanto para PF. Eu vou falar que o conteúdo é bem parecido àquela parte inicial, aquela parte que veio no último edital. Isso se o edital da PRF não mudar, porque o edital da PF mudou bastante, acrescentaram muitas coisas. Era de 1 a 6 o edital, veio de 1 a 13 itens diferentes dentro do edital. Da Polícia Rodoviária Federal, eu vou mostrar o edital anterior, o último concurso, o que caiu. Vou mostrar todas as questões do último concurso, vou fazer com vocês como se fosse a prova, hoje nesse aulão. Então, espero que vocês aí em casa estejam já me assistindo, estejam gostando. Não saiam daí em nenhum momento, tá? Senão vai perder muita informação, muita aula para a gente aprender sobre Polícia Rodoviária Federal, como fazer uma prova da banca CESP, ou SEBRASP, se você quiser. Então, para quem entrou agora, vou falar de novo. Prova da Polícia Federal foi adiada para 16 de setembro. Então, é uma notícia boa para quem está estudando. E para quem está querendo ainda, quem sabe, consegue fazer a inscrição, vai, olha lá a retificação do edital que saiu agora, nessa noite, agora, exatamente agora, tá? Então, para a aula de hoje, o que eu trago? Eu trago o edital, eu vou falar algumas coisas que podem cair no concurso da PRF, Polícia Rodoviária Federal, coisas que já caíram no concurso e tirar umas dúvidas de como começar a estudar, como não estudar, para esse concurso que está logo aí, o edital está prestes a sair. Como assim, professor? Já foi autorizado esse concurso público, já está aí em pauta, agora é só preparar a escolha da banca, edital e inscrição, bora para a prova. Então, para a gente fazer essa prova, a gente precisa ver os editais anteriores, o que caiu no último concurso, o que caiu na última prova. O último concurso que a gente teve, ele tinha os editais. Estranho aqui que eu pulei o 3, porque não ia caber todo ele aqui, ele é dividido, desmembrado em vários subitens. Então, no item 1 do edital estava noções do sistema operacional Windows. Qual Windows? O último concurso ele não cobrou nada de Windows, então não teve nenhuma questão de sistema operacional. Pode ser aí uma dica que vem agora cobrando alguma coisa. Eu chutaria, se vocês fossem estudar o Windows, comece estudando o Windows 10. Se a banca for realmente a SEBRASP ou a CESP, tanto faz, é o mesmo nome, quer dizer, é a mesma banca, só mudou um pouquinho o nome. Sistema operacional, eles cobram o mais atual Windows 10.
Se você for comparar com a Polícia Federal, o último edital, esse edital que está aí, que foi adiado, cai além de Windows, cai Linux. E eu falaria para vocês, eu acho que nesse concurso pode vir Linux, além do Windows 10, o Linux. Então, já começa a dar uma olhada. Linux é fácil estudar, tem que lembrar que é um software freeware, ele também é um software livre. Cuidado que freeware nem sempre é um software livre, ou free software, também chamado software livre de free software. O free software é o que segue as regras da FSB, é a Free Software Foundation, FSF, desculpa, falei errado, FSF, Free Software Foundation. Ele também segue o GNU. GNU é GNU Not Unix, ele não é um Unix, e sim um Linux, então dá uma olhada nisso. Outra coisa, se ele é multitarefas preemptivas, se ele é multiprocessamento, ele não é gráfico, Linux não é gráfico, ele precisa instalar um aplicativo gráfico, pode ser o KDE, pode ser o GNOME. Então isso aí são perguntas que podem vir. Estrutura de diretórios, comandos do sistema operacional, permissões de arquivo. Quando você lista um arquivo ls, o que aparece, o que significa cada letra daquela. O primeiro caractere pode ser um traço dizendo que é um arquivo, um D, que é um diretório, um L para um link. Depois vem leitura, escrita e execução, RWX. Esses primeiros três, depois do primeiro caractere, eles significam que a permissão do usuário, nessa ordem. R de leitura, W de escrita, X de execução. Os três próximos caracteres é do grupo ao qual o usuário pertence. Também pode ter o RWX, leitura, escrita e execução. E por último, os três são para os outros usuários, também é RWX, então é interessante você saber isso para Linux. Professor, mas não está Linux aqui, por que está falando de Linux? Porque pode vir no seu concurso, e é essas questões que a banca CESP ou Sebrasp gosta de perguntar. Permissões de arquivo, para que serve cada diretório e o que significa alguns conceitos do sistema operacional, como o aplicativo gráfico. Item 2, editor de textos, planilhas, apresentações, ambiente, BR Office. Eu até achei estranho, na Polícia Federal, eles colocaram, além do ambiente BR Office, eles colocaram Microsoft Office. Nesse concurso que saiu esse edital, que foi adiado, onde a prova vai ser 16 de setembro. Quem chegou agora fica sabendo que foi adiada a prova. Nesse último concurso da PRF, caiu só Writer, Calc e Impress. Não tinha Word, Excel, PowerPoint. E agora, professor, no próximo edital? Não sei, eu chutaria que viria a mesma coisa. Writer, Calc e Impress. É bom saber que ele funciona no sistema operacional Windows, assim como no Linux ou quase todos os sistemas operacionais. Writer, que é o editor de texto, é compatível com o Microsoft Office, o Word, assim como o Calc, que é editor de planilhas, ele é compatível com Excel, e assim como o Impress, que é apresentações de slide, ele é compatível com o PowerPoint. O formato que a gente salva é o ODF para todos eles, formato de documento aberto, ODF. No Writer é ODT, O do texto. O planilhas, o Calc é ODS, S de sheet, O do planilhas, sheet. E apresentações é O do PowerPoint, ODP, a extensão. Fora isso, a gente tem que saber todos os ícones de comandos, saber o que cada comando faz, quais são suas teclas de atalho, saber o que a gente tem nos menus e saber diferenças entre o Microsoft Office e o BR Office. Pode ser que venha BR Office, pode ser que venha LibreOffice. Lembrando que o BR Office ele foi descontinuado porque sofreu um processo, ele foi criado pela Universidade Federal do Paraná, sofreu um processo porque BR Office era o nome de uma outra empresa e mudou o nome para LibreOffice. Então não tem problema se vir BR Office, LibreOffice, é o mesmo programa. Writer, Calc e Impress. Como falei, o item 3 daqui a pouco eu vou comentar nos próximos slides. Item 4, conceito de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Primeira coisa que eu tenho que falar, que um arquivo e uma pasta no mesmo
diretório, pasta é diretório, não podem ter o mesmo nome. Então, se você for dar nome para arquivo ou para um diretório no mesmo nível, não pode ter o mesmo nome. O nome de um arquivo é nome ponto extensão. Eu posso ter arquivo sem extensão. A extensão serve para dizer qual programa padrão abre aquele determinado arquivo. Quando você vai dar nomes a um arquivo, você não pode usar o bonequinho. Para quem não lembra, o bonequinho do professor é o bonequinho que tem o aspas ou apóstrofo como cabelo, o dois pontos como o olho, o asterisco como a boca, o pipe como o corpo, sinal de maior e sinal de menor como os bracinhos, barra e contrabarra como perninha, e esse boneco tem o sexo indefinido. Pode ser qualquer sexo, masculino ou feminino. Faz seu bonequinho que você vai lembrar 9 caracteres que não pode usar no nome de arquivo, nem no nome de pasta. Quando no sistema operacional você vai criar um arquivo, vai dar nome para ele, não pode usar o bonequinho. O diretório raiz, o diretório onde você tem a partição de disco, é chamado de diretório raiz ou diretório root. Esse diretório você pode criar pastas ou arquivos. Dentro de uma pasta você pode criar pastas e ou arquivos. Lembrando que a restrição é 1, bonequinho, 2, nomes iguais no mesmo nível. E tem mais uma restrição no sistema operacional Windows. O caminho completo, desde o diretório raiz até o nome de arquivo, não pode ultrapassar 256 caracteres. Então você pode dar um nome bem grande, mas não pode ultrapassar 256 caracteres. Outra coisa que você precisa saber, quando você clica e arrasta, a gente está falando no sistema operacional Windows, clica e arrasta um arquivo no mesmo disco, ele move. Em discos diferentes, ele copia. Quando aperta a tecla Delete, ele move para a lixeira. Shift Delete, ele exclui permanentemente. Quando o arquivo está na lixeira, eu posso restaurar esse arquivo ou posso excluir permanentemente. Eu posso, dentro de um programa, abrir o programa, na hora de salvar como, vou estar criando um arquivo. CESP já perguntou, salvar como também dá para fazer uma cópia de arquivo. Mas como, professor, fazer uma cópia? Você abre um arquivo existente, clica lá no menu Arquivo, Salvar Como, ou tecla de atalho F12 lá no Word, muda só o local que você está salvando. Não muda o conteúdo, não muda o nome, não muda a extensão, só muda o local que você está salvando. Pronto, você fez uma cópia do seu arquivo. Se você está criando um arquivo novo e vai salvar como, quando você salva como, você tem que escolher local, nome que não pode ter o bonequinho e seu tipo, que é a extensão que define em qual programa padrão vai abrir aquele documento. Então, vamos para exercício, vamos parar de muita teoria e ver como caiu isso no último concurso da PRF. No último concurso tiveram 5 questões de informática e as primeiras questões caíram sobre esses assuntos. Vamos lá, ele me deu uma janela do BR Office Writer. Para quem nunca viu, esse aqui é o BR Office Writer, uma versão bem antiga dele, tá? Tendo como referência a figura acima, que ilustra uma janela do BR Office Writer, como um texto em edição, julgue os itens a seguir. Essa tela e essa primeira frase dizendo que você tem que seguir e falar sobre questões. Questão número 46. Professor, mas por que está 46? Porque na última prova a informática começava no item 46 e ia até o 50. Na situação da janela apresentada, para se criar um novo documento em branco, é suficiente clicar com o botão esquerdo do mouse. Lá no início da prova está dizendo que o botão esquerdo é para o botão para o destro, é aquele que dá o clique simples. Então é suficiente clicar no botão. Esse ícone na janela é este ícone aqui, que está localizado logo abaixo do menu arquivo. O menu arquivo está aqui. Menu arquivo, ícone abaixo. Se eu clicar nisso, o que vai acontecer? Ele vai abrir um documento em branco, novo, do Writer, que a gente está falando que eu estou dentro do Writer. Se fosse no Calc é a mesma coisa, no
Impress é a mesma coisa. Só que se eu clicar na setinha ao lado para baixo, me permite direto do Writer criar um arquivo do Calc, ou do Impress, ou do Base, ou de qualquer um outro programa que integre o BR Office. Então essa afirmativa está completamente correta, está certo. Questão bem simples de ser resolvida que caiu no último concurso. Bastava saber que este ícone cria um novo documento e o local onde ele está dava para olhar na janela. Vamos para um outro exercício, uma outra questão, questão de 47. Também falava nessa do editor de texto Writer. Na situação mostrada na figura, para se aplicar negrito à palavra valores, é suficiente aplicar com o botão esquerdo do mouse um clique duplo sobre a palavra. Quando a gente dá um clique simples, ele coloca o cursor. Quando eu dou um clique duplo, eu seleciono uma palavra. Quando eu dou um clique triplo, eu seleciono um período. Quando eu dou 4 cliques, eu seleciono um parágrafo. Tá certo até aqui? Pressionar e manter a pressionada a tecla Ctrl e teclar B. B vem da palavra bold. Se você quiser decorar, decora como black. Black ou bold significa negrito. Em inglês, bold significa negrito. Então, se eu fizer isso, eu seleciono e aplico o negrito. Como ele afirma, está correto. Bastava ter decorado a tecla de atalho para colocar negrito. Para quem não sabe, o itálico é Ctrl I. O sublinhado vem da palavra underline, então é Ctrl U. Alinhar à esquerda vem da palavra left, Ctrl L. Centralizar não pode ser C, porque o C é do copy. Então ele utiliza a segunda letra do nome da ferramenta em inglês. Ctrl E de center, centralizado. Se eu quero alinhar à direita, vem da palavra writer, então é Ctrl R, a tecla de atalho. Se eu quero justificar, vem da palavra justify, Ctrl J. O bom das ferramentas Writer, Calc e Impress, que a tecla de atalho é a primeira letra do nome da ferramenta em inglês. Sabe um pouquinho de inglês, sabe o nome da ferramenta, na questão vem dizendo o nome da ferramenta, fica fácil saber. Por exemplo, novo, Ctrl N de new, abrir, Ctrl O de open, imprimir, Ctrl P de print, selecionar tudo, all, Ctrl A e por aí vai. A gente vai tendo outras e outras ferramentas, como localizar em inglês é find, Ctrl F. Anotou? Depois, se não anotou, volta lá no YouTube, pega a nossa videoaula, vai com calma, vai fazendo anotações. Pode cair no seu concurso da PRF de novo, deve cair alguma coisa desse tipo. E você que está nos seguindo agora, que chegou aí para falar com a gente, o momento que quiser tirar dúvida, manda no chat. A hora que ele puder, ele vai mandar lá para mim. E se você quiser dar um oi, dizer seu nome aí, se ele colocar para mim o nome do pessoal, eu dou um oi, mando um alô para vocês. Espero que vocês estejam gostando dessa aula. O dia estava chuvoso demais. Cheguei aqui quase tudo inundado aí pelo meio do caminho, mas eu tenho uma notícia boa para o pessoal da PF. Já falei no início, quem chegou agora vai ficar sabendo. Prova foi adiada para 16 de setembro. Se você se inscreveu, 16 de setembro vai ser a prova. E outra coisa que eu vou te convidar, venha para o degrau presencial, você vai me encontrar nas unidades, vem para o degrau online, vai me encontrar em todas as aulas online e vamos para a próxima questão. Próximo exercício, e esse exercício ele falava do Calc. Então, continuando no edital, tinha um slide, tinha uma imagem na prova, que era esta a imagem da prova. Tinha um texto, considerando a figura acima, que ilustra uma janela do BR Office Calc com uma planilha em edição, julgue o item abaixo. Então, o que você já sabe? Já tem uma planilha, já tem algumas coisas escritas e vamos para o questionamento. Afirmativa. Na planilha em questão, a célula E3 e F7 serão preenchidas com valores 7 e 16. Então, E3 vai ser preenchido com o valor 7. F4 vai ser preenchida com o valor 17, respectivamente, após a execução da seguinte sequência de ações. Clicar em E3. Selecionei a célula E3. Digitei igual B2 mais C3. Em seguida, teclar Enter. Com isso, eu entrei o valor na célula E3.
Daqui a pouco eu vou verificar se esse valor aqui está batendo com aquele. Clicar novamente na célula E3, selecionei novamente a célula E3. Clicar no botão, duas folhinhas, copiar. Acabou de copiar para a área de transferência a fórmula. Essa fórmula é relativa, não tem cifrão, vai sofrer alteração. Se tivesse cifrão na frente da letra, fixa a coluna. Se tivesse cifrão na frente do número, fixa a linha. Na hora de copiar e colar, não mudaria. Se fosse uma célula absoluta, haveria cifrão em toda a fórmula ou função, em todas as células, colunas e linhas. Uma fórmula mista pode ter cifrão na coluna ou na linha. Nesse caso de fórmula relativa, que não tem cifrão, vai sofrer alteração. Clicou em F4 e clicou no botão. Pranchetinha com a folhinha é o colar, tecla de atalho Ctrl V, copiar, colar, para quem não sabia. Então, vai sofrer alteração, professor. Como altera essa coisinha aí que o senhor escreveu? Simples. De E para F, quantas colunas andou? Uma coluna. Na hora da prova, tá lá, E, F, uma coluna. De 3 para 4, diminuiu, uma linha. Então, ele mudou uma coluna e uma linha. Uma coluna e uma linha. O que você faz agora? Na hora da prova, você vai pegar a fórmula, todas as colunas vão ser acrescidas de 1. Então, o B vai virar C, o C vai virar D. O número aqui vai ser acrescido de 1, o 2 vai virar 3, o 3 vai virar 4. Se tiver cifrão, lembrando, não vai sofrer alteração. Agora, vamos verificar se isso tudo está correto ou incorreto. Para isso, eu vou voltar no meu slide, na minha planilha. B2, quem é B2? Coluna B, linha 2. O encontro de uma coluna com uma linha é uma célula, célula B2. Tem um valor de 1. 1 mais C3, coluna C, linha 3. O encontro de uma coluna com uma linha é uma célula. Tem o valor 6. 1 mais 6, essa fórmula tem o valor de 7. Bateu. Por enquanto está tudo ok. Vamos ver a segunda fórmula se está batendo. C3, quem é C3? Coluna com linha. O encontro de uma coluna com linha é uma célula. Tem o valor de 6. D4, coluna com linha. D4 tem o valor de 11. 6 mais 11, 17. 17 bateu. Então, nessa questão, eu posso afirmar o seguinte. Na planilha em questão, nas células E3 e F4 serão preenchidas com valores 7 e 17, respectivamente, após a execução da seguinte sequência de ações. Cliquei, digitei, apertei Enter, entrou com dado, selecionei, copiei, colei, sofreu alteração, saiu o resultado bateu tudo certinho, tudo correto. Pessoal, Excel não é um monstro de 7 cabeças. O Excel é bem tranquilinho da gente poder resolver questões, tá? É bem mais simples do que falar do Writer, que tem muita ferramenta para decorar. No Excel é uma coisa lógica, você entende o funcionamento e vai saber responder. Se eu fosse você, não deixava para trás nenhuma dessas matérias que a gente está vendo e pegaria para estudar. Vamos continuar falando do edital. Lembra aquele item 3 que eu pulei? Está aqui o item 3. E rede de computadores. Nele está dividido conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos da internet e intranet. Vamos lá. Conceitos básicos. Internet, rede pública mundial de computadores. Eu preciso de um ISP, provedor de serviços de internet, para acessar a internet. A internet ela veio lá na antiga ARPANET, criada pela ARPA. A ARPA criou uma rede chamada ARPANET. A internet é a rede de redes, é a interligação de várias redes no mundo, de forma que todos podem acessar, é público. Outro conceito é o conceito da intranet. Intranet é uma rede privada, interna de uma organização, de uma empresa interna da sua casa.
Essa intranet pode acessar por pessoas internas da empresa, funcionários, colaboradores internos, pessoas que moram contigo dentro da sua casa, seu escritório. Porém, na intranet eu posso acessar pela internet. Minha intranet pode estar dentro da internet. E aí, para acessar essa intranet, eu preciso de uma configuração na intranet e uma VPN, rede privada virtual. A rede privada virtual vai criar um túnel criptográfico, vai criar um tunelamento, por onde as informações vão passar de maneira segura, de maneira criptografada. Então, eu, da internet, consigo acessar a intranet desde que eu seja funcionário, colaborador interno, ou seja interno da empresa, organização ou da sua casa, através de uma VPN. Tem um outro conceito que ele não colocou aqui, que é o extranet. Extranet é uma rede privada de uma organização, de uma empresa, de uma pessoa, que tem acesso externo controlado. Esse acesso externo controlado pode ser por funcionários externos, pode ser por colaboradores externos, pode ser por cliente. E eu, na minha sala de aula, falo o seguinte: fui lá numa empresa, num banco, por exemplo, acessar lá o local onde está me oferecendo serviços, está me oferecendo venda de produtos, onde todo mundo consegue ver. O que é isso, professor? Internet. Todo mundo está vendo. Internet. Digitei meu login e minha senha, digitei minha conta e minha senha. Entrei numa área restrita, onde só eu e o banco temos conhecimento. Isso é uma área privada, área restrita, de acesso externo controlado. Estamos falando da extranet. Fui dentro de uma agência bancária, onde só os funcionários lá de dentro da agência conseguem mudar meu endereço, mudar meu telefone, mudar meu cadastro, acrescentar dependente só de maneira interna, de dentro do banco. Estou falando da rede intranet, tá? Ferramentas, a gente falou de uma das ferramentas que é a VPN para acessar a intranet pela internet. Várias ferramentas, ele poderia estar falando de acesso remoto, de chat, de fórum, de e-mail. Temos vários aplicativos para isso e procedimentos para essas funções. E aí ele descreve um pouquinho mais falando programas de navegação. Tem que conhecer o Firefox, o Chrome, tem que conhecer o Internet Explorer, tem que saber que no Windows 10 o Edge é o novo navegador da Microsoft. Ele, nas primeiras versões ele trabalhava junto, tinha o Internet Explorer e o Edge. Nas últimas atualizações do Windows 10 não tem mais Internet Explorer, agora é só Edge. Edge é o novo navegador da Microsoft. Programas de correio eletrônico. Aqui está só o Thunderbird. Eu te falaria para vocês para estudar também o Outlook. Como ele não colocou Microsoft Office, não precisa. Thunderbird é o programa de correio eletrônico da Mozilla. O mesmo fabricante, mesmo criador do software Firefox, tá? O Thunderbird, além de programa de correio eletrônico, ele também tem uma agenda bem completa, ele também tem um calendário onde você pode criar compromissos, você pode criar reuniões, criar vários eventos. Programas de correio eletrônico, é bom saber que eu tenho que configurar para saída de e-mail, SMTP, saída de e-mail, SMTP. É o protocolo de transporte de e-mail de serviço de mensagem, desculpa, protocolo de transporte de serviços de mensagem. Eu gosto de falar saída de e-mail, SMTP, serve ao protocolo para enviar e-mail. E temos dois protocolos para recebimento, pode ser o POP3, pode ser o IMAP. IMAP ou IMAP, protocolo de acesso mail interativo, é online. Ele não exclui as mensagens do servidor, ele não marca como lido. Você consegue acessar, ler as mensagens. Dá para excluir? Dá para excluir. Mas ele não vai fazer o download para sua máquina, não vai apagar. Você pode acessar de vários programas de correio eletrônico utilizando o IMAP. Diferente se você configura o POP3. POP3 é outro para recebimento, que apaga, exclui do servidor. Ele, quando você entra e manda receber os e-mails, ele vai fazer o download dessas mensagens e pode acessar elas offline.
porém vai apagar do servidor. Se eu tenho que usar em vários computadores, eu não vou ter mais acesso àquela mensagem que já foi feita o download. Isso são programas de correio eletrônico. Programas de navegação, tem que lembrar que o HTTP é o protocolo de acesso a páginas de web, protocolo de transferência de hipertexto. Hipertexto, página de web. HTTPS, protocolo de transferência de hipertexto seguro. Seguro que usa criptografia, criptografia do tipo SSL. Sites de busca e pesquisa na internet. Google, Ask, Bing e outros mais, Yahoo, eu posso fazer pesquisas. Quando eu coloco entre aspas, eu procuro exatamente o que está escrito. Quando eu coloco o hífen colado com uma palavra, junto com uma palavra, eu quero excluir aquela palavra do resultado. Se eu coloco o insight, dois pontos e um endereço, um domínio, um nome de domínio, eu quero procurar exatamente naquele domínio. Se eu escrevo file type, type com Y, coloco dois pontos e uma extensão, eu quero procurar arquivos com aquela extensão. E por aí temos outras coisas. Se eu escrever palavras só com um espaço, pode procurar uma e ou outra. Qualquer uma que tiver resultado, qualquer uma das palavras é resultado da sua pesquisa. Se eu colocar o sinal de mais entre as duas palavras, obrigatoriamente as duas têm que existir em qualquer ordem. Coloquei entre aspas exatamente como você escreveu. Grupo de discussão. Dentro de grupo de discussão temos chat. Chat é de maneira síncrona. Você pode entrar lá, todos os usuários online, mandando mensagem e recebendo mensagem. Chat é bate-papo. Pode ser por um fórum. Fórum é de maneira assíncrona. Eu vou lá numa página, uma web page, crio uma pergunta, outro vai lá, pode entrar, responder a pergunta, eu posso voltar a responder, cada um a seu momento, de maneira assíncrona. Lista de discussão. Lista de discussão é feita por e-mail. Todos entram numa lista de e-mail, todos fornecem o e-mail, aceitam entrar nessa lista. Quando um manda mensagem para a lista, todos recebem. Quando você responde para a lista, todos recebem a resposta. Lista de discussão. Vocês podem estar achando estranho. Não tem o 3.6. O 3.6 normalmente é redes sociais para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, eles não cobraram. 3.7, computação nas nuvens, Cloud Computing, ou computação nas nuvens, também tem que lembrar do Cloud Store, armazenamento nas nuvens. Computação nas nuvens é quando eu utilizo computadores em rede para processar dados de qualquer tipo. Pode ser, por exemplo, abrir um editor de texto totalmente online. Lá o Google tem seu editor de texto, tem o seu editor de planilhas. Lá dentro da Microsoft, no Outlook, temos nosso editor de texto, temos editor de planilhas, apresentações. Isso são computações nas nuvens. No OneDrive, Google Drive, Dropbox, eu armazeno arquivos na nuvem. Cloud Store, armazenamento nas nuvens, também é computação nas nuvens. Vamos para uma questão que caiu no último concurso da Polícia Federal sobre esse assunto. Ele deu o site exatamente da Polícia Rodoviária Federal. Desculpa às vezes falar Polícia Federal. Estou na minha cabeça agora que a prova da Polícia Federal foi adiada para 16 de setembro. Quem chegou agora vai saber dessa notícia bombástica. Estou aqui nos estúdios da Degrau Cultural. Estive agora há pouco lá na Folha Dirigida e a gente está dando essa notícia de primeira mão ao vivo para vocês que estão assistindo. Não me inscrevi, não tem problema, já ficou sabendo que pode ser que reabra as inscrições. Já vai abrir para algumas categorias, pode ser que a reabra para todos. Mas já está lá dizendo que vai abrir para deficientes, negros e índios, aquelas vagas reservadas. Polícia Rodoviária Federal, site lá do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. No navegador, que navegador é esse? Olhando para ele, é o Google Chrome ou Mozilla Firefox? Responde aí. Tá aqui, ó, Google Chrome, escrito. Se você não soubesse, 3 barrinhas, Google Chrome. Mozilla Firefox já é um pouquinho diferente. Tendo como referência a figura acima, que mostra a janela do Google Chrome, julgue os itens subsequentes a respeito de redes de computadores e segurança da informação. Redes e segurança. Vamos lá para a questão. Ao contrário de um vírus de computador, que é capaz de se autorreplicar e não necessita de um programa hospedeiro para se propagar, um worm não pode se replicar automaticamente
e necessita de um programa hospedeiro. Certo ou errado, professor? Calma aí, vamos ler de novo. Ao contrário de um vírus que é capaz de se autorreplicar e não necessita de um programa hospedeiro. Já de cara, tá errado. O vírus precisa ser executado a primeira vez. Ele vai contaminar arquivos, vai contaminar outros programas. O vírus é um programa. Outros programas. A partir da contaminação, a partir de se hospedar nesses arquivos, nesses programas, ele pode sim autorreplicar. Mas ele tem que ser executado, tem que se contaminar outros programas ou arquivo. Já o worm, ele se replica automaticamente, sem precisar contaminar nenhum outro programa ou arquivo. Ele faz cópias de si próprio e se espalha por onde tem vulnerabilidade na sua rede, nos seus programas, no seu sistema. Então está errado. O worm se autorreplica sem precisar de hospedeiro. Já o vírus, ele pode se replicar, mas ele precisa se hospedar. Está errado. Essa pergunta de segurança da informação está errada. Próxima questão que caiu no concurso. Questão fala o seguinte. Na situação mostrada na figura, ao se clicar no botão Opções, todos os arquivos com extensão .doc que tiverem na área de transferência do Windows serão armazenados na nuvem Cloud Store. Completamente errado. Não precisava nem mostrar isso aqui, porque quando eu clico aqui nas opções, mostra uma lista de opções onde eu posso abrir uma nova aba, uma nova janela, uma guia anônima. Eu posso imprimir minha página, posso abrir opções, configurações, ver minhas extensões e não tem a opção de automaticamente arquivos com .doc na área de transferência do Windows serem armazenados na nuvem. Nem existe isso, então está errada essa questão por completo. Vamos continuar o edital, acabei colocando ali por causa do edital, só que tem o item 5 que fala sobre segurança da informação. Segurança da informação, a gente tem procedimentos de segurança. Nunca abra anexos de pessoas que você não conhece, ainda mais se for um executável, se for um descanso de tela. Recebeu uma mensagem de e-mail dizendo para atualizar seu dispositivo por causa da segurança do seu banco, do navegador ou o que for, não abra, pode ser um ataque, uma técnica chamada pescaria, phishing. Phishing, pescaria. Quando você clicar para atualizar o modo de segurança, ele pode abrir um site fake, um site falso, parecido com o original, onde vai pedir que você preencha alguns dados para atualizar, chamada também de engenharia social, essa técnica. Eu posso usar a técnica de engenharia social, que é enganar o usuário de alguma maneira, pode ser por uma ligação, pode ser por um site falso, pedindo informações. E a técnica de pescaria é um tipo de engenharia social, onde o usuário preenche formulários, aquelas caixinhas do seu navegador, e envia para o atacante. Feito isso, o atacante vai comprometer a sua segurança da informação. Então, maiores procedimentos, tenha sempre um antivírus atualizado, atualize sempre seu sistema operacional, atualize sempre que possível todos os softwares, senão pode ser que tenha uma vulnerabilidade onde o atacante vai utilizar para acessar seu computador. Pode criar uma backdoor, uma porta para retornar seu computador. Ele pode usar um exploit procurando vulnerabilidades. Ele pode usar um port scan para escanear procurando serviços que estão online com vulnerabilidade. Um hacker é quem detém muito conhecimento. Um cracker é quem comete crimes virtuais. Cuidado que a gente tem vários crimes. Vírus, como a gente falou, é um programa que contamina outro programa ou arquivo, ou seja, ele precisa se hospedar em outro programa ou arquivo, causando o mal de alguma maneira. Ele pode se autorreplicar. O vírus, ele pode ser um vírus de boot, que ele se instala antes da inicialização do sistema operacional. Ele pode ser um vírus de macro, contamina arquivos do Office, Word, Excel, PowerPoint, Writer, Calc, Impress. O vírus, ele pode ser um vírus criptográfico,
que o código dele, a sua assinatura está criptografada, dificultando o antivírus o reconhecer. Ele pode ser um vírus mutável, mutante, também chamado de polimórficos, que muda a sua forma de atacar, diversas formas de atacar. O vírus pode ser um vírus de arquivo, simplesmente um arquivo que contamina outros arquivos ou programas. Diferente do worm, o worm não é vírus. O worm, ele auto se replica, cria cópias de si mesmo, mandando por todas as vulnerabilidades. Pode mandar pelo seu programa de correio eletrônico, pode mandar para sua rede social, pode mandar para o seu pendrive, cartão de memória que você acabou de conectar no seu computador. Onde estiver porta disponível, ele pode se auto-replicar. E pragas virtuais. Pode ser um cavalo de Troia, também chamado de Trojan ou Trojan Horse. Cavalo de Troia. Chamado cavalo de Troia, aquele presente que os gregos deram aos troianos, se escondendo lá dentro e saíram e ganharam a guerra. Para computador, é um programa aparentemente inofensivo, um joguinho, um descanso de tela, uma telinha pulante, alguma coisa que não esteja parecendo que causa o mal, mas por trás dele ele tem alguma maneira maliciosa. Todos esses são malware, malício e software, programas maliciosos. Temos outras pragas, como os bots, robôs. Robôs, eles entram na sua máquina transformando seu computador em um computador zumbi. Um atacante pode acessar remotamente esse robô e fazer com que seu zumbi ataque outra máquina ou cometa crimes virtuais. Uma rede de zumbi é uma botnet. Outra coisa que pode transformar em seguro são os farmings. Os farmings contaminam o DNS. DNS, servidor de nome de domínio, ele contamina o servidor de nome de domínio. Quando você manda abrir um site, ele te leva para um outro site. Isso também é um jeito de fazer com que aconteça a engenharia social. Pode ser um site fake pedindo informações, que aí cai numa técnica de phishing. Mas o contaminar o DNS é o farming quem faz isso. Hijack, H-I-J. É mais fácil de escrever, vamos lá escrever hijack. Isso, hijack. Ele é também uma praga virtual. Ele também é considerado, chamado de sequestrador de navegadores. Ele muda o seu mecanismo de busca para fazer ofertas de propagandas, ou pode acontecer também de abrir sites falsos, abrir pop-ups com propagandas. Aplicativos para segurança. O antivírus protege contra vírus. O firewall é um mecanismo que fecha portas da sua rede, fecha portas do seu computador. Ele pode ser hardware, máquina, pode ser software, programa. Ele filtra, pode ser filtro. Ele filtra os pacotes de dados que estão entrando e saindo da sua rede, destruindo, bloqueando os pacotes indevidos ou que tentem acessar sites indevidos. Esse também chamado de proxy. Anti-spyware. Esqueci de falar de uma praga, é o spyware. Spyware, programa espião. Por exemplo, Keylogger é um tipo de spyware. Captura tudo que você digita. Screenlogger, outro programa espião. Captura toques na tela. Captura cliques, tirando foto desses pedacinhos. E os próprios robôs são programas espiões. O anti-spyware protege contra esses programas espiões e outros programas que oferecem segurança da informação. Por exemplo, o anti-malware. Procedimentos de backup. Temos duas formas, pode ser a quente, ou seja, com o sistema rodando, ou pode ser a fria. Eu paro todo o meu sistema e faço backup. Backup, cópia de segurança. Tem vários tipos, pode ser um backup diário, todos os dias. Pode ser um backup normal, também chamado de total ou global. Backup full, é aquele backup completo, que desmarca os arquivos que foram feitos backup para que não seja refeito backup. Toda vez que você modifica qualquer um desses arquivos, ele fica de novo marcado para arquivamento, para que eu possa fazer backup. E ainda temos o backup incremental e o backup diferencial. O backup, primeiro tem que ser feito o backup normal,
chamado também de full, completo, global, total. Fiz esse backup, aí eu posso fazer um outro tipo de backup, ou diferencial, ou o... fugiu o nome? O diferencial ou o incremental. O incremental funciona o seguinte, ele vai fazer o backup de tudo que não está de tudo que está marcado para fazer backup, desculpa. Só que ele não desmarca, ele vai aumentando o seu tamanho toda vez que, desde o último backup normal, vai aumentando o tamanho conforme os arquivos vão sendo modificados. Já o diferencial, ele desmarca os arquivos. Para recuperar eu preciso do normal mais o último incremental e eu faço backup. E o diferencial, eu preciso de todos os diferenciais, tá? Isso é procedimento de backup. Armazenamento de dados na nuvem. Cloud Store, a gente fala de Dropbox, OneDrive, falamos do Google Drive, iCloud, S-Cloud e outros mais, que eu posso guardar meus arquivos na rede, na nuvem, acessar ele online. Vamos para uma questão, um exercício que caiu. Não caiu em prova. Tá, até ali a gente estava aqui falando de tudo que caiu no último concurso, tudo que estava no último edital. E a partir de agora eu trago questões inéditas para vocês, questões criadas por mim. Vocês têm aí o PDF, tá lá na descrição do vídeo, para que vocês possam fazer em casa também, depois com calma, rever essa aula. Se você estiver no YouTube agora, você depois pode rever essa aula, vai ficar disponível, e esse material também online. Se você está acessando a gente pelo site da Degrau Cultural, você pode depois acessar esse material também. Então, material pronto para que vocês possam ver, tem diversas questões inéditas criadas pelo professor. Aqui na Degrau Cultural a gente tem uma turma de simulados, aqui na Degrau da Alfândega, no centro do Rio, Alfândega número 80, no presencial. E você presencialmente, se você quiser, pode ir lá procurar a nossa unidade e pedir, quero participar dessa turma. Acontece uma semana, a gente faz o simulado e a gente vem, né, na mesma semana, no mesmo domingo, esse simulado é domingo, fazendo a correção e no domingo seguinte correção. A cada 2 finais de semana tem outro simulado e correções. Essa turma é maravilhosa, já fizemos mais de 20 simulados, é a 5ª bateria que a gente está, cada bateria com 4 simulados, já estamos indo para a 6ª bateria, então procura no nosso presencial para a gente participar. Você não pode ir no presencial, não tem problema, também tem esse curso online, onde fica disponível o vídeo durante a correção, eu vou lá pessoalmente corrigir, e esse vídeo fica disponível para você acessar online, tem esse pacote online aí no site da Degrau, procura lá, gente. Professor, quero estudar mais e mais e mais. Tem um módulo de informática, tem um curso preparatório aí, presencial e online da PRF, procura a gente, mas não vou fazer PRF, estou assistindo porque o meu concurso vai cair em informática, não tem problema. Procura que a gente tem praticamente todos os cursos que você precisa para ser aprovado no seu concurso. Aproveita para começar a estudar agora, antes do edital. Saiu do edital, o material é totalmente atualizado para você, específico para o seu edital. Então procura o quanto antes, porque se deixar para cima não dá tempo de estudar. Aproveitando também para falar, relembrar, falei no início, agora há pouco, material, pessoal que vai fazer prova para PF, a prova que ia acontecer agora em agosto, foi adiada para 16 de setembro, vai reabrir inscrição para algumas classes aí, para alguns grupos, procura ver para você poder se inscrever. Pessoal, chat aberto, qualquer momento, manda pergunta, até agora não pude responder ninguém, não sei se o meu colega ali não quis mostrar o oi, o boa noite, dá um like aí pra gente no nosso vídeo, para que vocês possam ter esse vídeo sempre gratuito para vocês têm que dar um like aí, curtir a gente, tá? Não deixa de compartilhar esse vídeo para um amigo seu, aquele amigo íntimo, não deixa de se inscrever no nosso canal da Degrau Cultural para que vocês possam ter acesso, sempre que sair alguma coisa nova da Degrau, vai estar lá disponível para vocês. Então, vamos para questões inéditas. Para você que já fez online comigo ali, já fez o simulado, eu já coloquei algumas dessas questões no simulado, só para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha lá no presencial todo domingo. Julgue o próximo item relativo a aplicativos para segurança, antivírus, firewall e anti-spyware. Então, eu criei essa questão, tá? É questão inédita. Um firewall, em português, parede de fogo, é um dispositivo de uma rede de computadores
que tem por objetivo aplicar uma política de segurança em um determinado ponto da rede. Certo ou errado? Corretíssimo, tá? Não precisa ser só na rede, pode ser no seu computador, pode ser um hardware, pode ser um software, mas ele cria uma política de segurança. Completamente correto. Vamos para mais uma questão. Lá, um simulado aí para vocês. Me responda, vem junto comigo, responde aí online. Quero ver no chat aí se vocês vão acertar. Respeite conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas e armazenamento de dados na nuvem. Cloud Store. Julgue o item a seguir. Ferramenta OneDrive do Windows 10 é destinada à troca de mensagem instantânea. Certo ou errado? Responde, rápido. Tá errado. O OneDrive, ele é para armazenamento nas nuvens. Cloud Store, armazenamento das nuvens. Lá dentro eu posso compartilhar arquivos. Eu posso também editar textos, planilhas. Isso se eu tiver apresentações, se eu tiver mais ferramentas, uma conta da Microsoft para poder acessar. Pessoal, vem comigo, vamos responder mais uma questão. E eu peço para vocês também, siga o professor Leonardo Vasconcelos lá no Instagram, professor.leonardo.vasconcelos. Faz uma pausa aí, vou esperar 2 segundos para vocês pegarem o seu smartphone, entra lá no seu Instagram e segue, professor.leonardo.vasconcelos. Eu estou sempre colocando coisas novas para vocês, sempre mostrando os editais que estão saindo, fazendo correção online de provas. Estamos sempre trabalhando com conteúdo bom, excelente de informática para vocês. Professor.leonardo.vasconcelos. Lembrando que vocês me encontram também no Facebook, me encontram também no Degrau Online, Degrau Presencial. Então vem comigo para a gente responder a próxima questão. Já adicionou? Daqui a pouco eu vou lá no meu Instagram e vou mandar um oi para todo mundo aí online. E eu quero mandar um abraço, um beijo para todo mundo que está assistindo essa hora da noite, plena segunda-feira, chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Próxima questão, acerca de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações, ambiente LibreOffice, versão 5.4, julgue o item 48 e o próximo 49. Professor, que números é esse? É que eu sempre faço simulado seguindo como se fosse a prova. Última prova, último concurso, de 46 a 50. Então as minhas questões são todas nesses números. Situação hipotética. CESP adora isso. Chuck Norris, agente da Polícia Rodoviária Federal, recebeu a lista de 4 últimos rendimentos de um policial. E para que fosse calculada a média desse rendimento, ele inseriu os dados no LibreOffice Calc, conforme planilha mostrada abaixo. Vamos lá ver o que Chuck Norris fez na sua planilha. Tá aqui, ó. Planilha, coluna A, linha 1, 2, 3 e 4, e inseriu os dados. Assertiva. Nessa situação, por meio da fórmula igual média A1, 2 pontos A4, ponto e vírgula 4, inserida na célula A5, Chuck Norris poderá determinar corretamente a média desejada? Sim ou não? Esperando, vai. Sim ou não? Está errado. Por que está errado? Igual média, calcularia a mediana. Não é assim que eu mostro. Para calcular a média, a fórmula seria igual a média. No Calc tem que ter obrigatoriamente acento. Se fosse Excel, não precisava. Média de A1, 2 pontos, A4. Para calcular a média aritmética. Foi o que ele falou, para calcular a média aritmética. Média desejada. Igual a média. Existe essa fórmula, professor? Existe. Para calcular a mediana, mas seria assim também. De A1 até A4. A1 é essa célula, A4 é essa célula. Para pegar esse conjunto de células, esse intervalo de células, de A1, 2 pontos, A4. Professor, esse ponto e vírgula 4, ele acrescentaria um número, além desses 4, mais o número 4. Qual seria o resultado dessa fórmula? Tem resultado? Dá erro? Não dá erro. Tem resultado? Tem resultado. Para calcular a mediana, você coloca os números em ordem crescente. O menor lá, 4. Ó. Depois, seria esse aqui de 11 mil. Depois, seria esse aqui de 12.425. Depois, 11.300. Depois, esse 12.500.
14.537. Depois, esse 14.570. Pronto, coloquei em ordem crescente, podia ser na ordem decrescente. Risca o menor e o maior, risca o menor e o maior. O termo do meio é a mediana. A mediana é o termo do meio de uma sequência. Essa sequência aqui que eu mostrei tinha 5 itens, 4 células mais o número 4. Então, o item do meio é o item que se encontra na metade da sequência organizada. Na metade desse rol organizado. O pessoal de estatística gosta de chamar de rol, porque mediana é uma fórmula de estatística. E se o número fosse par? Se fosse só essas 4 aqui, mesma coisa, coloque em ordem crescente. Risca o menor e o maior. Você riscaria o menor, seria 11.000, o maior 14.000. Sobrou 2. É a média simples entre essas duas. Calcularia a mediana para esses 4 ali. Pessoal, questão simples. Excel não tem que ter mistério. Calc não tem que ter dúvida. Vamos lá para a próxima questão. Tá com dúvida? Manda no chat para eu poder responder aí para vocês. Mais uma questão, mais um exercício. No Writer, modo de edição normal é a maneira de se exibir o documento como ele será impresso. Responde aí. Modo normal é modo de exibição normal é a maneira de exibir o documento como ele será impresso. Certo ou errado? 1, 2, 3, tá. Tá o quê? Tá certo ou tá errado? Vambora? Tá errado. Ou tá certo? Pessoal, tá certo. Sabe por quê? Lá no Word se chama layout de impressão. Como a gente está falando aqui do Writer, se você abrir o Writer agora e lá no menu exibir, você vai ver que está em exibir normal. Não é layout de impressão, ele não tem layout de impressão. É modo normal. Está corretíssima essa questão. Pegadinha, né, professor? Não, não é pegadinha. É para você estudar. Para e pensa. Se você tem que olhar todos os menus, olhem todos os menus. Se você tem que olhar todos os atalhos, olhem todos os atalhos. Se você tem que olhar todos os comandos, todas as ferramentas, seus ícones, o que ele faz, seu atalho, para e olha. Vai ser cobrado aí em concurso. Vamos para a próxima questão, próximo exercício. Com relação à noção de vírus, worms e pragas virtuais, julgue o seguinte item. Malware são mecanismos utilizados para evitar que um vírus, worms e pragas virtuais entrem no computador. Está exato ou errado? Fala aí. Se você marcou errado, você acertou. Por quê? Malware é um programa malicioso que causa o mal. Malware causa o mal. Anti-malware, ele protege contra vírus, worms, pragas virtuais. Antivírus protege contra vírus. Anti-spyware protege contra programas espiões, spyware. Então, tá errada a questão. Outra questão para a gente trabalhar. Pessoal, meu tempo está acabando. Aproveita para tirar dúvida. Eu tenho mais 5 minutos com vocês. Quero conversar com vocês, quero bater um papo, quero interagir. Pergunta qualquer coisa da PRF e aproveita para falar um pouquinho da PF se você quiser. Tem uma planilha. Ó, o LibreOffice Calc, quem nunca viu. Cuidado, ó. No LibreOffice, A mais escuro, negrito, A inclinado, itálico, A com tracinho embaixo, sublinhado. Lembrando, Ctrl B, Ctrl I, Ctrl U. Alinhamento esquerda, centralizado e direita. Ctrl L, Ctrl E, Ctrl R. Tendo como referência a figura acima, que ilustra uma janela do LibreOffice.org, Calc, com uma planilha de edição, julgue o item a seguir. Vamos lá! Na situação da janela apresentada, a célula C6 está com o texto ultrapassando a largura da coluna. Vou voltar aqui só para a gente ver. Célula C6 é essa, o texto está ultrapassando. Para que o texto não ultrapasse a largura da coluna, sendo quebrado na mesma célula e linhas, é suficiente clicar sobre a célula C6. Em seguida, clicar no botão Quebra de texto automaticamente da barra de ferramentas de formatação. Certo ou errado? Certo ou errado? Está, certo ou errado? Você errou, com certeza. É errado, porque o nome dessa ferramenta não é quebra de texto automaticamente.
Isso é lá no Excel, quebra de texto automaticamente. Pessoal, cuidado. A ferramenta é bem parecida, o desenho é bem parecido. Só que ela faz outra... Ela tem outro nome, às vezes faz outra coisa. Nesse caso, tem outro nome. Não é quebra de texto automaticamente. Vamos para a próxima questão, vamos para o próximo exercício. Na planilha em questão, as células E3 e F4 são preenchidas com valores 4 e 6. Olha que legal. Questão bem parecida com o que caiu na última prova, que eu fiz aqui, ó. E3 vai estar com valor 4. F4 vai estar com valor 6. Respectivamente, após a execução da seguinte sequência de ações. Clicar em E3. Digitar igual B3 mais C4. Em seguida, teclar Enter. Clicar novamente na célula E3. Clicar no botão Copiar. Clicar na célula F4. Clicar no botão Colar. Já vimos aqui, ó. De E para F, uma coluna. De 3 para 4, uma linha. Somou, virou C, virou 4, virou D, virou 5. Temos aqueles valores, vamos ver se os valores estão batendo. Para isso eu tenho que voltar. Vamos voltar mais um pouquinho para a gente ir lá na planilha. B3. B3 vale 3. C4. C4 vale 1. Então, resultado 4. Bateu. C4. Quem é C4? C4 vale 1. Mais D5. D5 vale 5. 1 mais 5, 6. 6 bateu. Resposta, então, dessa questão. Vamos lá. Resposta dessa questão está... Vamos passar. Certa questão. Certíssima. Bateu 4. Bateu 6. Pessoal, igualzinho à última prova. Só mudei valores. Não tinham que errar. Você que está aí junto comigo agora, manda questionamento aí. Faltando um minutinho para me acabar, eu tenho que encerrar a nossa transmissão e pretendo ajudar vocês no seu concurso. Vamos para mais uma questão. Na planilha em questão, a célula E3 e F4 serão preenchidas com valores 3,5 e 4, respectivamente, após a execução das seguintes sequências de ação. Clicar em E3. Digitar a fórmula igual a MED. B, cifrão 3, 2 pontos, cifrão C5. Em seguida, teclar Enter. Clicar novamente em E3, clicar no botão Copiar, clicar em F4 e clicar em Colar. Então vai ficar igual a MED, uma coluna, uma linha. Diferença daqui, o B vai virar C, cifrão 3 permanece porque o cifrão mantém fixo. Cifrão C permanece, cifrão C, porque mantém o C fixo. 5 com 1 vira 6. Pronto. Agora vamos voltar lá na nossa planilha e ver quais os valores se vão bater. Deixa eu só ver lá quais os valores que tem que bater. Tem que bater em E3, tem que valer 3,5. Em F4 tem que valer o valor de 4. Vamos ver lá na planilha se é esse valor que está batendo. Vamos voltar na planilha. Estamos na planilha. B3 está aqui. C5 está aqui. B3, C5. É esse intervalo aqui. Como eu calculo a mediana? Primeira coisa, coloco todos os números em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usei todos, coloquei em ordem crescente. Risco menor e maior, faz a média aritmética dos dois do meio, deu 3,5. Fechei. Essa aqui está batendo. Esse é o E3. Vamos ver o F4. Começa em C3, C3 está aqui. E vai até C6. C6 está aqui. É este pedacinho daqui. C3, C6. E aí é bom saber o seguinte. Células com texto e células vazias não entra para mediana, não entra para soma, não entra para média. Só entra números... Coloque em ordem crescente. 1, 4, 6, risco menor e menor. Menor e maior. Bateu o 4, bateu o 4. Então aquela questão está corretíssima.
Professor, mas que questão difícil essa que o senhor fez? Podia fazer uma questão mais fácil? Não. Eu vou lá desde o fácil até o mais difícil. Eu quero que você seja aprovado em concurso. Se achou essa difícil, vem para o nosso simulado, vem estudar com a gente para a gente poder gabaritar e falar que está correta a questão, tá? Tem mais 2 questões, dá tempo de eu fazer 2 questões? Ou já estourou meu tempo? Conteúdo, dá tempo rapidinho para me fazer. Conteúdo da planilha eletrônica criado no cálculo LibreOffice em questão pode ser transferido para um documento de edição no Writer, selecionando as células desejadas, clicar em copiar, abrir o documento no Writer, clicar em colar. Nesse procedimento, haverá perda de formatação. Do Calc para o Writer, para o Impress, não há perda. Tá errado. Vamos rapidinho que ele está ali brigando comigo do meu horário. A planilha em questão não pode ser exportada com uma imagem JPG. Se você ir agora em exportar, menu arquivo, exportar, primeira opção que vai aparecer, JPG, PNG, tem lá PDF, tem outras, então está errado. Pode ser exportada. Pessoal, deixei o chat, ninguém quis tirar dúvidas, tudo bem. Eu agradeço sua presença aí na nossa aula. Eu vou ter que encerrar nosso conteúdo. Frasezinha de efeito que eu estou sempre deixando nas minhas aulas. Raízes dos estudos são amargas, mas seus frutos são doces. Se você quer ser um bem-sucedido, precisa de dedicação total, buscar seu último limite e dar melhor de si mesmo. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Lembrando que na última prova foi 5 questões. Pode ser que venha mais. Só ter como base a PF, que vieram 36 questões, quase 1/3 da prova. Relembrando que a prova da PF foi adiada. Siga o professor Leonardo Vasconcelos, sou eu, professor de informática, lá no Instagram, professor.leonardo.vasconcelos. Espero encontrar vocês numa próxima videoaula, numa aula presencial. Pessoal, boa noite e até a próxima.